Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. Como eu mencionei ontem, a carta aos Romanos ela pode ser dividida, a estrutura dela é dividida em 3 partes. Do capítulo 1 ao 8, uma parte doutrinária, explicando e ensinando a respeito da justiça de Deus, sobre a justificação em Cristo Jesus. Dos capítulos 9 ao 11, uma parte dispensacional, retratando um pouquinho a parte escatológica sobre Israel, as promessas que Deus não abandonou em relação à nação de Israel. E dos capítulos 12 ao 16, uma parte bem comportamental. Nós vimos ontem, no capítulo 12, várias características do comportamento de um filho de Deus, alguém que nasceu de novo. E é interessante, nós já vimos ontem isso, mas só para relembrarmos, ali no capítulo 12, o início dele vai falando, o apóstolo Paulo escrevendo, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, agora que vocês já sabem que vocês nasceram de novo, que vocês têm uma nova vida, que vocês foram justificados por Cristo Jesus, tornem-se pessoas disponíveis para Deus, permitam que Deus atue em vocês. E aí no capítulo 13, que é o nosso capítulo de hoje, é um capítulo pequeno, são só 14 versículos, e ele pode ser dividido em 2 partes, do versículo 1 até o versículo 7, falando um pouquinho sobre as autoridades governamentais, como nós devemos nos portar diante das autoridades governamentais, falando que nós não devemos nos rebelar contra a autoridade, também não precisamos ter medo da autoridade, falando que as autoridades são servas de Deus, é Deus quem instituiu as autoridades governamentais. E eu acho interessante porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos ver claramente que Deus trata com a humanidade, com o ser humano como um todo e como indivíduos. Deus age conosco individualmente, mas ele trabalha como um todo. E ao vermos a forma que Deus atua no todo, ele trabalha muito com nações. Quando nós estudamos no Antigo Testamento, nós vemos isso claramente. Deus trabalha demais com nações. Foi uma das coisas de quando ele criou o ser humano, antes mesmo do pecado. Quando ele criou Adão e Eva, ele disse: multipliquem-se, espalhem-se. Era para criar o quê? Povos, nações. Quando nós vemos Deus restabelecendo essa aliança com a humanidade por meio de Noé, ele fala a mesma coisa: multipliquem-se, formem povos, nações, dominem sobre toda a terra. Então Deus atua também com as nações. E aí quando nós vemos essa questão de autoridades governamentais, nós podemos compreender um pouco essa questão de Deus atuar com as nações. E aí qual que é a direção de Deus para nós como seus filhos, como que nós devemos nos comportar diante das autoridades governamentais. É sem nos rebelarmos contra elas, respeitando as autoridades, compreendendo o porquê Deus estabelece essas autoridades. E é interessante, se você quiser, você lê um texto para complementar isso, um texto que está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo escreve, fala para Timóteo que nós devemos o quê? Orar pelas autoridades, para que nós possamos viver em paz e em tranquilidade. Ou seja, nós não devemos ser aqueles que se rebelam contra as autoridades, mas devemos orar por elas. Não estou dizendo que nós não vamos exercer a nossa cidadania, que nós não vamos exercer o direito que temos como cidadãos de onde nós vivemos. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Quando ele foi preso,
ele exerceu o seu direito de cidadão romano para se defender diante das autoridades romanas. Então não estou dizendo que nós não podemos exercitar com zelo, com respeito à nossa cidadania. O que eu estou dizendo é que a direção e a palavra de Deus para nós é: não sejam rebeldes. Pelo contrário, orem pelas autoridades. Ou seja, vamos usar a nossa postura, as nossas palavras para abençoar, para orar, para declarar palavras de vida. Por quê? Porque nós queremos viver em paz na nossa nação, nós queremos viver em paz onde estamos. Então é basicamente isso que está escrito nos primeiros versículos desse capítulo 13 da carta aos Romanos. Tanto que ali no versículo 7 fala: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, falando que devemos pagar os impostos, ou seja, sonegar imposto não é coisa de cristão. Se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Sabe, amados, precisamos compreender aí as escrituras e vivermos assim. E nessa segunda parte do capítulo 13, que eu quero ler com você, dos versículos 8 ao 14, está escrito assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, essa parte final do capítulo 13, falando sobre nós vivermos pautados no amor. O amor não pratica o mal contra o próximo. Se nós vivermos pautados no amor, então nós cumpriremos a lei de Deus. E é interessante dos versículos 11 até o 14 falando que nós devemos fazer isso compreendendo o tempo em que vivemos. Se para aquele povo daquele tempo, o apóstolo Paulo já escreveu que era tempo de despertarem do sono, porque a salvação estava mais próxima do que quando cremos. Imagine para nós hoje, amados. Jesus está às portas. Nós precisamos entender isso. Ao nós vermos todos os sinais, nós temos visto, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E nós precisamos viver exatamente como está escrito aqui, como quem está na luz. Quando a palavra diz que a noite já está acabando, esse mundo, da forma que nós vemos hoje, está quase chegando o tempo do seu fim. Nós precisamos nos comportar com decência, como quem age à luz do dia, como está escrito aqui, não em orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja. Pelo contrário, nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e não ficar premeditando em realizar as obras, os desejos da carne. Amados, nós colocamos essa vida santa, justa, reta em prática por meio da fé. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela é vivida pela fé. E a fé é algo que é dinâmico, todos os dias nós precisamos exercitar a nossa fé. E a fé em quê? Fé na suficiência da obra de Cristo Jesus. Tudo que nós aprendemos até aqui, todos os primeiros capítulos ali de Romanos, do 1 ao 8, explicando a justiça de Deus,
nos explicando e nos ensinando que nós nascemos de novo, que nós não estamos mais debaixo do governo da carne, do domínio da natureza pecaminosa. Pelo contrário, a natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo e nós podemos viver a nova vida que recebemos do Senhor. Somos capacitados e ensinados pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor mesmo depositou em nós, para habitar em nós. E mesmo em nossas fraquezas, isso está lá no capítulo 8, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Até mesmo quando não sabemos o que orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, para colocarmos esse comportamento digno e honroso que nós estamos vendo aqui, já vimos ontem no capítulo 12 e hoje no capítulo 13, para vivermos em amor, vivermos de forma correta nesse mundo aqui. Amados, é pela fé na suficiência do que Cristo fez, nos alimentando com as verdades de Deus, nutrindo a nossa nova vida em Cristo Jesus. E como eu sempre falo, já falei hoje, vou repetir, a fé é algo dinâmico, precisamos alimentá-la todos os dias. Esse é um dos propósitos do Ministério Vida, encorajar os irmãos e ajudar os irmãos a se alimentarem com a palavra de Deus. Por isso que nós estamos fazendo essa leitura, cada dia um capítulo, para nós nos alimentarmos com as verdades de Deus. Enquanto nós lemos a palavra do Senhor é viva, poderosa, eficaz. Ela produz os frutos para o qual ela foi destinada. Mas enquanto nos relacionamos com a palavra de Deus, o Senhor atua em nós, vai nos transformando. O que precisa ser transformado em nós? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma natureza nova. Então a mudança de natureza é algo que aconteceu instantâneo. O Senhor nos deu uma nova natureza. Mas o nosso comportamento, ele muda dia após dia. Esse é o processo de santificação. Como nós vimos ontem, ali no capítulo 12, precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Isso acontece enquanto nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Vamos nos enchendo com a forma de se viver de Deus, do reino de Deus, para que nós possamos colocar em prática tudo isso. Então, para que nós possamos viver pautados no amor, viver de forma correta nesse mundo aqui, um mundo caótico, um mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno, para nós não vivermos fundamentados na mentalidade da carne, nós precisamos permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida, flua em nós e através de nós. Eu encorajo você, todos os dias, alimente-se com as verdades de Deus e permita que o Senhor atue em você. Viva como quem age à luz do dia. Deixe o Senhor fluir através da sua vida, liberando comportamentos que glorifiquem a Deus. Comportamento santo, justo, reto, digno da nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. Alimente-se com as verdades de Deus, permita que o Senhor atue em você e veja o seu comportamento sendo transformado, seu comportamento sendo um comportamento que glorifica a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por essa verdade. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que eles vivam pautados no seu amor, para que eles compreendam o tempo em que nós vivemos. Como está escrito, chegou a hora de nós despertarmos do sono. O Senhor está voltando, Pai, e nós queremos viver para a sua glória. Não queremos viver enganados, iludidos, como se o nosso fim fosse esse mundo aqui, não. Pai, que nós possamos compreender que Jesus está às portas, que a nossa vida é para glorificar a sua vida, Senhor. Fortalece os meus irmãos, ajuda os meus irmãos, aqueles que estão prisioneiros de práticas pecaminosas, de comportamentos que não te agradam. Senhor, ajuda-os, fortalece-os, ensina-os a colocar em prática a nova vida que o Senhor depositou em nós.
Ajuda-os, Senhor, pelo poder do teu Espírito, como está escrito, nós somos vivificados. Vivifica os meus irmãos, ajuda-os em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.